Para você de Papanduva e região que quer comer super bem, com atendimento sensacional, aquele almoço no Capricho você encontra de terça a sábado aqui no Casarão. Para você de Papanduva e região que quer comer super bem, com atendimento sensacional, aquele almoço no Capricho você encontra de terça a sábado aqui no Casarão. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, Rebobina Podcast, hoje aqui na cidade de Joinville. É isso, nosso cenário está um pouquinho diferente, já falamos inclusive sobre isso, que para a gente agora a gente vai começar esse movimento aí também de estar viajando para as outras cidades, enfim, né, para a gente poder trazer muitas pessoas, né, muitos convidados muito interessantes, que é o caso, inclusive, hoje aqui da nossa entrevista, aqui do nosso bate-papo. Bom, pessoal, lembrando o seguinte, para você que está querendo trocar de carro, de Mave Volkswagen, né, recém lançou aí o novo Taos, esse sucesso dos SUVs. Então, para você que está buscando trocar de seu carro aí, aquele carro já está meio mais ou menos, vai lá na Dirmave, confere, e são promoções e taxas e aquele atendimento personalizado que você só encontra lá na Dirmave. E para você aí de Papanduva e região, que é aquele almoço no Capricho, aquele bom atendimento, qualidade, que importa muito quando se fala sobre o seu almoço, até porque a gente está falando do seu dia a dia aí, e também na parte da noite para você tomar aquele chopinho gelado, aquele hamburgão, você confere no Casarão, os nossos parceiros aqui do Rebobina. Tamo junto, é isso aí. Bom, pessoal, como eu disse agora há pouco, né? A nossa convidada de hoje, né, falando aqui de Joinville, é uma pessoa que é já muito reconhecida aqui, uma baita comunicadora, faz uma publicidade muito bem feita também, e é uma pessoa também muito engraçada, acima de tudo, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre a vida dela. Jaque Dutra, seja muito bem-vinda, tudo bem contigo? Oi, tudo bem, galera? Ai, muito obrigada pelo convite. Estou aqui num dos meus lugares preferidos de Joinville, inclusive. Um bom café, você já tomou, né? Já, excelente. Tô em casa. Que bom que você está se sentindo assim. Jaque, obrigado, tá? Muito obrigado mesmo por você estar trocando essa ideia com a gente. Inclusive, falando, antes até da gente começar o nosso bate-papo aqui de fato, falar Vila Prins, né? Prins. Só para ver se eu tá certa a pronúncia aqui. Falei com a Jaque há alguns dias ali, comentei com ela assim, Jaque, você conhece algum lugar aí que seria legal a gente fazer o podcast? Ela falou assim, deixa comigo. Deixa com a mãe. Deixa com a mãe, deixa que eu resolvo essa aqui para ti. E aí a gente trouxe, aí você conseguiu pra gente vir aqui. Uhum. Realmente, eu só queria agradecer mesmo, né, o pessoal, agradecer você e todo o pessoal aqui que nos acolheu muito bem. Então, a gente se sente muito, muito bem com isso. E, bom, enfim, outro detalhe também, antes da gente começar de fato a saber de você, que você já me entrevistou. Isso foi algo que foi muito legal lá com o Lucas, ainda no Fala Terra. É verdade. E vou te falar, queria te agradecer aqui publicamente mais uma vez, porque a gente estava falando com o César agora há pouco, e ele estava falando assim que essa questão de tá indo lá na antiga RBS, né, e também Atlântida, era um dos meus sonhos de estar indo lá, que se passa ali, né, para quem é de Joinville que conhece, se passa ali no pé ali do Mirante, e aí você vê lá que pensa, cara, um dia eu vou estar lá. E aí tive a oportunidade de ser entrevistado lá também, a gente trocar uma ideia, foi muito legal. Imagina, que bom, fico feliz. E você não é joinvilense. Não. Acabei de saber que você não é joinvilense, a gente estava falando um pouquinho antes, então nos conte, para quem não sabe de onde que é, a Jaque é da onde? Cara, eu sou do Sul, mas eu sou do Rio Grande do Sul. Sul do mesmo. Sul, mas do Sul. Bem do Sul. Entendi. Eu nasci em Mariano Moura, uma cidade super pequena, não tem nem no mapa, gente. Se pesquisar, eu não sei se acha. Não, é porque tem 2 mil habitantes. É tipo, acho que uma rua de Joinville. Nossa! É muito pequenininho. Mas nasci lá, vivi lá até os meus 10 anos. Desde meus pais separaram, e daí a família da minha mãe é de Santa Catarina, mas é lá do Oeste, né? Então eu vivi muito tempo da minha vida lá, em Ceará.
me formei, estudei, né, em Chapecó, que é ali do ladinho. Sim. Daí com 18 anos que eu vim para essa região, né? Fui para Blumenau, primeiramente, trabalhei lá com rádio também, e de lá vim para Joinville. Daí tô aqui já, acho que uns 4 anos já, em Joinville, quase 5. Entendi. E como é que a comunicação apareceu na sua vida? O que que você... eu imagino que, assim, tendo uma opinião aqui, tá? Uhum. Que você era uma menina quietinha, que você era uma menina super comportada no colégio, que você conversava muito pouco Nossa. e tal. Era exatamente isso, né? Né, mãe? Exatamente isso, só que ao Só que contrário. ao contrário. Cara, assim, eu sempre fui bem espoleta, né? Aham. Meu Deus. Tipo, sabe aquele aluno que a professora fala, nossa, é muito inteligente, mas fala demais? Me Essa era identifico. eu, gente. Mas, na verdade, o rádio, ele surgiu na minha vida por causa do meu pai, né? Meu pai teve rádio comunitária. Então, tipo, desde a minha infância eu vivi... Ele teve rádio pirata primeiro, debaixo do porão de casa, porque ele era fissurado, assim, hiperfoco em rádio, era o sonho da vida dele. Então, eu sempre vivi nesse meio. E daí, quando eu tinha 9 anos, eu comecei a ser sonoplasta. Na época, as rádios tinham, né, esse profissional. Hoje em dia é muito raro, assim, ter. E daí, eu fazia Colocava aquele... sonoplastia. Baixava, ligava o microfone e tal. E os meus pais eram comunicadores, minha mãe também. Então, eu fazia sonoplastia pra eles, eu adorava, assim. Na época, era os DVDs, você botava CD pra tocar, era uma loucura. Eu me sentia uma DJ, gente, cara. 9 anos. Aí, o meu pai me incentivou muito, obviamente, Sim, né? sim. E daí eu comecei a pegar gosto quando eu tinha uns 13 anos, assim. Daí eu gravava comercial pro meu pai e tal. E daí com 15, de fato, comecei a trabalhar. Viveu sempre, né? Então, Nasci bacana. dentro, assim. Então, meio que foi a influência deles que me fez. E daí eu gostei e fiquei praticamente 14 anos da minha vida fazendo isso. Cara, que bacana, cara, que legal. E, por exemplo, assim, já no que você chegou aqui, como é que foi esse teu percurso aí, por exemplo, assim, em Blumenau você já estava como locutora, já estava na rádio, e aí apareceu a oportunidade aqui, porque você ficou também durante um tempo, né, com o seu programa também, Fala Terra, que a gente estava falando agora há pouco, ali na Atlântida. Como é que foi esse percurso até que você chegou aqui? Então, aqui surgiu uma vaga na época, estava abrindo a Band. Agora ela fechou recentemente, infelizmente, né? É uma rádio que eu gosto muito. Então, lá em Blumenau eu trabalhava na Massa. E a Massa é bem que esse segmento popular. E daí, quando surgiu a oportunidade que eu vi a vaga, já ia me mudar para Joinville. E daí eu entrei em contato com o pessoal. A gente fez uma entrevista, mandei meu currículo, eles me contrataram. Daí, então, eu abri a Band, né? Eu vim para cá para abrir a Band. Eu fazia o programa da manhã, Manhã Show. E acho que era isso, nem lembro, é louca. E daí eu fiquei um ano na Band, depois da Band eu fiquei um curto tempo na Jovem Pan, que é do mesmo dono. E da Jovem Pan surgiu a Atlântida, que foi a última rádio que eu trabalhei. Meio que esse rolê, assim, né? Trabalhei 3 rádios, gente, meu Deus. E, cara, é engraçado que quando eu entrei na Atlântida, eu já sentia que ia ser a minha última rádio. Não da vida, mas por um tempo, assim, eu tava sentindo, assim, que... Porque eu tava muito tempo fazendo a mesma coisa e isso me incomoda. Tipo, eu não gosto de entrar numa rotina e eu já tava muito acomodada com a minha profissão. Então, já fazia um tempo que eu queria viver da minha rede social, mas eu não sabia como, eu tinha medo também, porque eu achava que não era possível, financeiramente falando, né? Até que eu comecei, de fato, a ganhar mais dinheiro que o rádio, eu falei, pô, o que é isso? O que eu tava fazendo aqui? Essa conta não bate, essa conta não fecha. E o rádio, infelizmente, ele desvaloriza, né? Ele paga muito mal os profissionais, né? E aí eu disse, gente, não é... Daí foi onde eu encerrei o meu ciclo, assim, no rádio por hora. Não pra sempre, né? Mas por hora foi minha última rádio mesmo. Entendi. Foi esse rolê, resumindo. Você vai entender, né? Mais ou menos foi isso aí, entendi. Mas essa questão da rádio, ela ensina muito, né? Porque hoje você é super ativa, como você já trouxe, hoje é a sua profissão, né? Estar como influenciadora, como alguém que da publicidade também, né? Mas isso dá muita bagagem, assim, né? Não sei se isso trouxe você até hoje as mídias, também foi por causa disso, né? Não, com certeza, tem total ligação, né? Primeiro, eu ganhei seguidores quando eu tinha lá meus 17 mil, é porque eram pessoas do rádio mesmo, que me ouviam, queriam saber quem eu era e tal. A gente cria essa conexão com a audiência, né? E daí isso influencia total, assim, na rede social. Então, querendo ou não, o rádio, ele é
é uma porta, ele dá visibilidade para você no digital. Aí vai de você aproveitar essa oportunidade, né? Uhum. Eu, por exemplo, viralizei fazendo conteúdo de bastidor de rádio, então realmente foi o rádio que me deu o que eu tenho hoje. Uhum. E para manter isso agora deu um trabalho à parte, né? Então Sim. é você realmente criar conteúdo, criar conexão com o público que te segue. E é um trabalho árduo, porque o algoritmo está sempre mudando, né? Então você tem que estar na loucura, tentando adivinhar todo o tempo o que funciona, o que não funciona, fazendo teste. Mas assim, sou muito grata ao rádio, né? O rádio também, ele me ensinou várias coisas, não só o digital, mas a própria comunicação. No rádio você aprende na prática a comunicar. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu tinha uma comunicação totalmente diferente da que eu tenho hoje, né? Eu sou da época dos caras que impostavam a voz, viu? Era horrível, gente. Meu início era muito ruim. Você fazia vozes, né? Oi, Tenho certeza. gente! Ai, que Cara, delícia, era horrível. que manhã gostosa! Tipo Hoje, Joinville, 105,7. Cara, eu tenho vergonha de me ouvir. Graças a Deus que não tem muita coisa gravada. Tenho vergonha de me ouvir. Mas era assim. Então, eu evolui muito na prática, né? Do rádio. Trabalhando em empresas diferentes, que cada uma tinha um estilo de comunicação, então você vai aprendendo. Muito essa questão de pensar rápido, né? Tipo, o teu cérebro ele tem que desenvolver rápido, você não tem muito tempo ali. Se dá um imprevisto, você tem que, entendeu? Se virar. Sim. Não tem tempo para você pensar muito, né? Então, essas várias coisinhas, assim, me ajudou muito. E que hoje eu uso, assim, na minha rede social, uso porque eu faço, né? Para produzir conteúdo e enfim, o rádio foi uma escola na minha vida mesmo. Sim. E hoje eu já vou emendar duas perguntas aqui, mas com quantos seguidores tu tá hoje, né? E também você teve o boom de um vídeo, ou foi a constância que aí foi te levando para esse caminho, assim? Então, hoje eu tô com 147 mil. E foi um vídeo que viralizou lá quando eu tava na Jovem Pan. Jovem Pan, ela tinha um quadro no rádio que se chama Clássicos da Pan, né? Daí era uma vinheta e tocava uma música antiga, clássica. E daí, quando eu assumi o programa, eu pensei... Antes de eu assumir o programa, eu fazia férias, folga da galera na Jovem Pan, porque era do mesmo dono, né? E daí eu já tinha rede social, não tinha tanto seguidor, mas eu gostava de gravar bastidor, eu ia testando conteúdo, assim. E daí eu fiz um Clássicos da Pan gravado. Eu disse assim, eu vou pegar, vou falar um pouquinho desse artista e entra a música, vou ver o que vai dar. Aí esse vídeo tipo, deu umas curtidas lá, mas não viralizou nem nada. Aí quando eu assumi como comunicadora do horário, eu comecei a produzir esse tipo de conteúdo. E daí, enfim, fiz um teste, né? Postei acho que foi o segundo, sei lá, vídeo que eu postei, o terceiro que viralizou. E daí eu ganhei, tipo, 100 mil seguidores em uma semana. Foi muito rápido. Como é que é? Quantos? 100 mil. Caraca, em uma semana, é muito. Então eu não estava preparada para esse crescimento, né? E então veio essas pessoas na minha rede social, continuei por um tempo fazendo aquele tipo de conteúdo, só que aí a diretoria, enfim, não quis mais diz que a marca não queria mais que produzisse esse tipo de conteúdo vinculado à Jovem Pan, que precisava de treta, e eu tive que parar de fazer esse conteúdo. Foi tipo aquele negócio assim, ó, já sabe aquele conteúdo que você faz na Jovem Pan, tal, que você tá fazendo? Tá proibida. Sim, deles, para. Não, aí que tá. Surpresa. Esse acho que é o grande problema de ser CLT, porque na época, na verdade, não era CLT, eu tinha um contrato MEI, mas eu trabalhava como CLT. E eu saí da Band ganhando o mesmo salário na Jovem Pan, sendo que eu tinha mais trabalho, porque tinha mais ações, mais coisas para fazer. Mas o nosso combinado, o trato que a empresa fez comigo, foi justamente porque a Jovem Pan me daria mais visibilidade do que a Band, porque estava mais tempo no mercado e tal. E aí, quando eu consegui a visibilidade, aproveitando aquilo, eles né? cortaram. Isso acontece muito no mercado de trabalho, entendeu? Sim. Quando você se destaca, quando você consegue, tipo assim, enfim, se destacar ou ganhar um número de seguidores no digital hoje, ou de alguma forma fazer algo que chame atenção. Eu vejo que as empresas, elas se incomodam com isso, ao invés de olhar isso de uma forma empreendedora e usar isso ao seu benefício, né? Sim. Então, na época, não sei dos bastidores, mas, resumidamente, eles proibiram isso, produzir esse conteúdo, eles queriam controlar minha rede social, os meus clientes, porque daí, naturalmente, marcas começaram a vir atrás. E daí eu me senti super injustiçada, assim, né? Eu olhei para aquilo e disse, cara, foi o que vocês me prometeram, eu consegui. E a rádio também se beneficiou disso, porque as pessoas, eu marcava sempre a rádio, então eles também acabavam ganhando seguidores. E daí, enfim, por questões, né, do ser humano, isso incomodou e eles
quiseram cortar. E depois que eu saí e tal, um tempo voltou. Acho que até hoje, até agora a própria rádio produz o conteúdo. Outras comunicadoras de outras Jovem Pans copiaram conteúdo e, tipo, também conseguiram ganhar seguidores e tudo mais. E hoje eu vejo outras comunicadoras fazendo esse tipo de conteúdo também. E eu fico muito feliz, né? E oro para que as empresas não proíbam ou não parem, porque, cara, para mim, eu vejo dessa forma, né? Se você tem um colaborador que consegue se destacar, você tem que pegar essa pessoa e fazer ela crescer ainda mais, porque você vai crescer, vai surfar na onda junto. Sim. Você tem um contrato com essa pessoa, você tem poder sobre ela. Enquanto você tiver ela aí na sua equipe, aproveite disso, né? Você vai ganhar mais dinheiro, você também vai ganhar mais visibilidade. Mas não é isso que acontece, infelizmente, né? Porque o problema sempre são pessoas, sabe? Sim, com certeza. É que aquela coisa, né? Cara, eu te entendo assim, perfeitamente. Tu não pode ser maior que a marca. Isso. Né? Mais ou menos essa é a pegada. Não pode ser maior. Tipo assim, cresça, mas cresça daqui. Ó. Não vai crescer muito aí também. Né? E quando porque, né, um pensamento não lógico, acho que no nosso ponto de vista, porque eu concordo contigo, as pessoas assim, tipo, se você crescer demais, aí você vai sair. Sim. Mas, cara, se você cortar, a pessoa ela também vai sair. Não foi isso que aconteceu? Não, porque daí eu não aceitei a proposta deles de sair, porque eu tinha que assinar um novo contrato e tudo mais. Então, de fato, assim, eu acho que as empresas precisam olhar de uma forma diferente. A gente está em outro momento agora. O digital, ele é uma potência, ele é uma grande ferramenta. Sim. Então, se você tem uma pessoa, falando agora exatamente do segmento comunicação, né, TV, rádio, enfim, que são plataformas tradicionais que precisam do digital hoje para se reinventar, porque sem digital, essas plataformas tradicionais não conseguem competir no mercado, né? Então você precisa estar no digital. E se você hoje tem uma pessoa que é forte no digital, você tem que usar essa pessoa a seu favor. Porque para a marca é benéfico, entendeu? Tipo, e tudo vai de acordo, assim. Eu acho que a raiz de tudo sempre é muito a ganância, né? Tipo, você quer que alguém ganhe, mas nunca mais que você. Na cabeça, você não pode ganhar mais que a marca, mais que a empresa, mas se a pessoa tivesse um pouquinho de mentalidade empreendedora, somando com essa pessoa, você ganha muito mais do que você ganha agora, entendeu? E daí, eu acho que esse é o grande problema, é o grande motivo de eu não querer me manter mais como CLT ou estar atrelada a uma única empresa. Eu prefiro ter clientes. Porque daí eu sei que o cliente o que me contratar vai valorizar o meu trabalho, vai valorizar o meu preço, o meu valor, né? Então eu não vou precisar ficar me limitando ou estando num ambiente tóxico, num ambiente que não me valoriza porque eu tenho um contrato ou porque eu preciso de um salário. Então, acho que foi a grande virada de chave na minha vida. E eu sou grata também. Eu não falo isso me lamentando. Não, eu fico triste, acho que mais por eles do que por mim. Porque para mim foi muito benéfico. Mudou uma chave na minha vida. Eu meio que fui empurrada pela vida a viver de fato do que eu sempre quis, que era a minha rede social. E hoje eu vejo que é a melhor coisa que eu fiz. Não digo que eu nunca mais vou voltar para o rádio, não. Mas eu não voltaria mais nesse formato. Eu voltaria com um contrato como prestadora de serviço para fazer o que eu, tipo assim, eu sou contratada e tchau. Entendeu? Porque eu gosto do rádio, imagina, eu me criei nisso. Mas eu acho que foi o empurrão que eu precisava para ter a vida que eu tenho hoje. Então eu sou totalmente grata por tudo que aconteceu, né? Me ensinou, a Jovem Pan me ajudou muito, foi assim que eu ganhei seguidores, e a gente encerrou ali o nosso ciclo. Então, eles estão bem hoje, eu também estou bem com a minha rede social, e acho que é isso. No fim, às vezes a gente não consegue, quando a gente está passando por uma dificuldade, por um momento de turbulência, a gente não consegue ver o resultado daquilo. Mas no fim sempre dá certo, tipo, tudo coopera pro nosso bem, tipo, até as dificuldades, no fim elas dá tudo certo. Então é verdade isso, né? Já que, por exemplo, assim, você trazendo toda essa história, né, que você estava comentando aqui com a gente, de, tipo assim, poxa, aí talvez, né, as pessoas não queriam que você crescesse, mas ainda assim, tipo, isso foi bom. Sim. No final das contas, porque daí você, né, você vai se mover e aí você, né, é importante isso que você falou, eu achei sensacional, é importante a gente ver que isso não é lamentação, Não. tipo, é uma história que ela aconteceu daquela forma e tinha que ser assim, e tipo, cara, tudo bem lá pra eles, vida que segue, sucesso, tá todo mundo bem, né, que senão, assim, aquele negócio de, eu quero que vocês se, né, tipo, nossa. É porque assim, ó. Quero que você se ferre um pouco também, né? Muito. Tipo, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, assim, né? Acho que tudo na vida ensina, assim, e hoje eu aprendi o seguinte: tudo que a gente planta, de fato, a gente colhe.
E eu já vivi situações assim na minha vida, e já vi pessoas ao meu redor vivendo situações assim. Então, eu acredito que tudo que tu deseja pro outro, o que tu faz pro outro, volta pra você. Então, hoje, a minha vontade, o meu desejo é o quê? É todo cliente que eu fecho, todo lugar que eu for fazer um trabalho, que eu consiga fazer o meu melhor para que aquela pessoa prospere muito, porque aquilo vai voltar para mim, entendeu? E vai voltar de várias outras formas. Eu vivi, ano passado, foi o ano, assim, que Deus fez um rebuliço na minha vida. E mudou tudo, tipo, eu saí do rádio, de fato, que foi Atlântida, minha última rádio, eu terminei um relacionamento, e parecia que tava tudo dando errado. E no momento tu não entende, tu fica mal, tu fica, caraca, por que tá acontecendo isso agora, junto, né? E daí, só que as coisas foram se alinhando de uma forma totalmente perfeita, assim, que se eu tivesse programado, eu nunca teria conseguido fazer. E ali, cara, eu entendi que, meu, a gente, primeiro, não tem controle sobre nada. E que a vida é que muitas vezes tudo aquilo que parece que é ruim, o que é perca, se transforma em algo surreal que você nunca viveria se não tivesse acontecido aquelas coisas, né? Então, e com isso eu aprendi, assim, a ser muito grata e a entender que, cara, dê sempre o seu melhor, deseje o seu melhor, faça o seu melhor por você e pelo outro, né? Porque isso vai voltar pra gente. Então, do que adianta ficar aqui, às vezes, me remoendo ou desejando mal por uma situação que, na verdade, me fez bem, sabe? Então, cara, é isso que eu levo pra minha vida. E hoje, eu sempre tento, as minhas publicidades são uma pessoa muito também, eu me cobro muito, isso também às vezes é ruim, mas eu tento sempre dar o meu melhor, assim, algum cliente fechou comigo, ok, vou dar o meu melhor nessa publicidade, porque eu quero que seja benéfico para ele, eu não quero que ele gaste dinheiro comigo à toa, eu quero que ele tenha resultados nesse meu conteúdo. Sim. E assim eu vou, sabe? Sim, então, sim. E a gente vai amadurecendo com o tempo, as coisas acontecem. Uma coisa que esse meio da comunicação, ele desperta na gente, muitas vezes, é o ego, essa questão de se sentir melhor que o outro, sabe? E isso eu vejo muito no meio. E eu comecei a me questionar por que as pessoas são assim? Uhum. Por que as pessoas precisam, tipo, de um status, mesmo que aquilo nem te dê dinheiro? Porque eu comecei a ficar muito indignada, ganhar mais dinheiro na minha rede social do que, tipo, numa TV, num rádio, onde as pessoas muitas vezes se acham a última bolachinha do pacote. Porque infelizmente acontece. Não tô dizendo que é todo mundo, tá? Mas Sim. tem. E daí eu comecei a ver uma briga de ego por uma coisa tão inútil. Se tu ganhasse dinheiro ainda pra isso, você vai lá. Mas tu não ganha. Entendeu? Tu ganha mal pra Não, caramba. mas Então, tipo, tá querendo. querido, você quer ser mais amado? É isso, tá te faltando amor, né? Tipo, você quer Não é uma mais parada muito louca. likes? Isso, daí, tipo assim, gente, não, eu não quero isso. Eu tô numa Aham. fase da minha vida que eu quero, tô com quase 30 anos, né? Eu quero dinheiro, quero viver bem, quero ter minha família. Eu não quero mais ficar competindo se eu sou maior, Uhum. melhor que um, que o outro. Eu não preciso disso. Então, várias coisas assim, ó, aconteceu essas tretas. Aí eu comecei a olhar com uma outra ótica, assim, pro meio e pensar, caraca, isso não sou eu, isso eu não me identifico com isso aqui. E daí tudo isso somou e as coisas foram acontecendo. Então, a vida, Deus, ele meio que me obrigou a viver o que eu vivo hoje. E o que eu vivo hoje é muito melhor do que eu já vivi em toda a minha vida. Isso é muito louco, né? Muito bom, né? Gente, eu acho que eu, sei lá, eu viajo, né? Tô TDAH, desculpa. Então ferrou, né? Você também tem TDAH? Oi? Você Tô tem... brincando, né? É Eu isso acho que todo aí. mundo tem um pouquinho hoje em dia, É isso aí, ninguém é. Patrícia, obrigado. Valeu, Cara, ferrou. tipo, já... É Não, muito louco. aí você pergunta, oi, desculpa, tá mexendo no microfone. Não, mas às vezes eu viajo. Não, mas assim, não, eu tenho meu diagnóstico aqui, tá testado aqui. Tem que ter tenho, laudo hoje em dia. não, tem que ter laudo. Andar Não com vale laudo da bolsa. aquele atestado, não, aquele testado não vale ter aquela opinião só porque você esqueceu a chave uma vez. Pô, isso prejudica muito quem tem entender. Agora eu vou usar teu espaço aqui, obrigado por você, tá? Eu vou usar esse espaço para falar, pô, vocês estão, como é que é? Denegrindo a imagem, o problema que ele realmente é o TDAH de verdade, tá? Porque a gente sofre e aí a galera começou a esquecer. Eu sou TDAH, porra, calma. Você reprovou no psicotécnico? Eu reprovei. Sério? Sim, pô. Opa, aqui nós faz o negócio, faz bem feito. Tá TDAH? Tem TDAH pra caralho. Nossa, então, esse eu não reprovei, não. Tá vergonha, né? Mas tá tudo bem também. Eu dirijo super bem, né, cara? Ele... Não, pelo amor de Deus. Não, pô, cara, muito bom. A tua visão sobre tudo isso aí, de fato, é muito madura e é de quem já passou por perrengues. Não tem dinheiro que compre esse negócio aí, não. E aí você pensou assim, cara, vou
viver da minha arte. Na praia, literalmente. Vou fazer não, aí você pensou assim, cara, vou começar a viver realmente da minha rede social, das publicidades, enfim, do meu conteúdo. Não deve ser um negócio que é tão fácil, porque embora você tenha coragem, você tem, enfim, né, você tem vontade sobre aquilo, mas aí você pensou assim, cara, vou viver disso. Como é que funcionou no outro dia? Porque, pô, beleza, vou pedir as contas aqui, fala Atlântida, valeu, o deck eu ganhei as contas, peraí. Ah, ganhou? Então ganhei você falou contas. assim, então, mas o deck eu Assinei assino, lá. e aí... Mas ganhei PPR, glória. Aí PPR no outro era dia... no outro dia, daí o que você... E aí? Você vai ligar pra quem? Como é que funciona a tua rotina aí? Cara, hoje? eu fiquei meio que em estado de choque, assim, de realidade. Caraca, o que aconteceu? E aí? Confesso que eu fiquei com um pouco de medo no início, mas eu não parei. Eu já fui atrás, eu já tinha o meu podcast que eu queria fazer e tudo mais. Eu não parei, né? E fui. E daí, pensando vários projetos e tal, contatos, mas se eu te dissesse assim, que eu fiz algo e que eu me organizei, mentira. Realmente, assim, eu não tenho outra explicação se não for Deus, gente. Eu acredito, né? Não sei se você que está assistindo acredita, mas eu não tenho outra explicação. Realmente, as coisas aconteceram. Começaram a vir clientes, eu não fui atrás. Então, eu comecei a fechar. Eu lembro que em uma semana eu fechei, acho que 5 clientes, que eu nunca tinha fechado, tipo, no último ano, assim. Então, foi, assim, não existe uma programação, não foi algo que eu fiz, assim, que eu me organizei e aconteceu. Só simplesmente aconteceu. E eu peguei o fluxo e fui. E, cara, é muito louco isso, porque quando você é demitido, eu nunca tinha sido demitida, foi a primeira vez, eu nem sabia eu não sabia o que tinha que fazer. O que faz? Chorou? Não. Não? Cheguei lá na mesa, Só um deles, pouquinho. não sei o quê. Não chorei. Não? É porque assim, ó, lá já tava um clima ruim, né? Não tava lá o clima tenso entre os brothers. Já tava por aqui. Vai se Aí, já tava terrível. esperando. Então, glória a Deus. Mas eu não sabia disso, gente, tá, vamos pagar certinho minhas coisas, que eu queria saber do meu dinheiro. Importante. Daí, então eu saí Vou e daí pagar deu... certinho minha saída? Essa é clássica. Eu quero ver como é que vai ficar minha saída. Certa aí minha saída. Daí foi muito louco, porque é um baque, né? Você acha que quando você é demitido, eu tive essa sensação. Você primeiro quer achar um problema em você. Você pensa assim, caraca, será que eu fiz alguma merda muito grande? E a justificativa que usaram pra mim foi o seguinte, foi que a diretoria não tava gostando dos meus vídeos. Que eu fazia meme. Só que assim, eu fui contratada por causa da minha rede social, entendeu? Porque eles queriam que a rádio tivesse mais alcance na rede social. Aí, ali faltou comunicação e tudo mais. Então, eu fiquei pensando, caraca, mas o que eu fiquei fazendo uns memes, né? Eu vou mostrar o meme pra vocês, o que eu fiz. Da firma. Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas pode pesquisar no meu Instagram, é o meme da firma assim, ó. Que era um meme que tinha, assim, um pingo de verdade, de fato, também, né? Que era assim, eu na festa da firma, depois ia falar mal da empresa o ano todo. Mas era um meme, esse aí. E é um meme que viralizou, tá? Milhões, eu acho que foi esse que me viralizou. E eu fazia uns memes de CLT. Foi lá que eu comecei a fazer memes de CLT. E todos viralizavam, gente. A gente tinha 3 milhões, 5 milhões, 6 milhões de visualização. Era um engajamento do caramba. Eu lembro que na época eu ganhei 10 mil seguidores pra rádio orgânicos, só com as collabs, assim. E daí, enfim, no Neide eles não gostavam mais. Assim, então vamos falar aí que no final das contas, de novo, foi tipo assim, uma parada assim que tipo, pô, ó, quando você veio lá da Jovem Pan, a gente achava legal, já tava legal, você já tava grandona, tava ficando grandona. Agora você veio pra cá e você ficou muito aí... Vamos baixar feia, não pode. Aí tem uma frase... Será que eu sou processada por falar essas coisas? Tô nem aí, eu tô advogado. Que um dos meus, eu não vou falar nomes, dos meus coordenadores... Não vou falar nomes, aí Wagner. Assim, ele falou assim pra mim, ó. Ele falou assim, você tem que decidir se você quer ser comunicadora ou influencer. Aí eu disse, então tá bom. Vou decidir. Eu tô influencer hoje, vivo bem. Tô influencer. Querido. Então, pega aqui pra devo mim, ganhar mais que você. Aqui, tá aqui, ó. Tipo, ganho mais que você, eu acho. Nós somos influencer hoje, chupa. Não, mas é engraçado. E daí, assim, ó, eu, dentro do que eu acredito, claro, eu acredito, pra mim isso tem todo um significado, entendeu? Então, a forma como foi, as pequenas coisas e depois tudo que aconteceu,
na minha vida, eu vejo como algo positivo. Hoje, tipo assim, tudo teve que acontecer daquela forma pra hoje eu estar aqui onde eu tô. Sim. Então, assim, eu não acreditava tanto no meu potencial, porque a gente tem isso também, né? Eu vou voltar, porque eu já me perdi, desculpa, gente, pelo amor de Deus. Não, Mas tava falando assim, quando a gente é direto demitido, independente, a gente tenta achar uma culpa em nós, a gente acha que a culpa é nossa. E eu tentei achar essa culpa e tal, e daí eu conversei com pessoas e tal, e orei muito sobre isso, e daí, com as coisas acontecendo, eu conseguindo mais clientes, pessoas me procurando, e eu comecei a ter uma vida muito louca, e minha rede social começou a andar sozinha e tal. Eu parei e olhei pra trás e disse, cara, de fato, o problema não sou eu. Não vou dizer que talvez, tipo assim, talvez eu tenha errado em algum sentido. Não vou dizer que sou perfeita, né, Sim. gente? Mas na questão ali, eu fiz o meu combinado, a minha parte eu cumpri. Então, eu tenho valor. Tipo assim, eu não sou uma pessoa descartável. O que eu faço tem valor, é uma coisa que funciona, as pessoas valorizam isso. Talvez em um ambiente, em uma empresa, não valorizavam, mas fora eles valorizam. E é isso que vale, A sabe? gente tá falando aí da Atlântida ou do teu ex-relacionamento? Dos dois! Inclusive, olha a minha aliança, tô namorando, Deus me deu um marido agora. O de verdade. O de Não, verdade. nem conheço, mas não, é que foi muito engraçado o que você falou. Daí assim, porra, a gente é TDAH, meio, desculpa. Mas é de tudo, mas tá? É intrusivo. Mas é que daí, isso me... Aquele eu tô dando assim, trabalho pra ele, tadinho. Moço, quer que eu fique parado? Eu não consigo, né? Tá bom? Eu devo estar saindo do quadro, então, gente, desculpa. Foi difícil. Ela fica correndo pro lado. Sabe aquela criança assim, ó... A mãe vai tirar foto de você aqui, ó. Tá bom? Fica lá. Tem bicho no cu que não pode... Meu Deus. Fica paradinha aí agora, tá bom? Aqui. Se você tá puder bom, ficar gente? aí, tá bom? Obrigado. Esquece. O que eu ia falar mesmo agora sobre... tá. A hora que você falou aquele negócio de tipo assim... às vezes o problema não é você. Sabe? Aí me veio aquele negócio assim, ó. Não é você. A gente tá terminando aqui. Não é você. Sou eu. Sou eu. O problema aqui sou eu. Meu, cara, daí foi, isso aí é papinho de homem, né? Não. Moleque. Né, isso também. Mas é que... Menina faz isso também? É lógico. Sério? Claro que é. Vamos fazer isso aqui de um corte. Vamos fazer isso aqui um corte, tá? O negócio vai ser assim, ó. Só homem... Vou colocar como uma verdade que seja o homem. Tá. Então, só o homem faz o papinho de não é você, sou eu, ou mulher também faz. Eu nunca fiz isso, gente. Nunca fiz. Assim, se eu não queria, eu fazia... Bom, a gente tá falando de você aqui, então eu já... Eu não sei, tô dando na minha opinião que ninguém pediu, mas eu tô aqui sem fazer nada, eu vou dar. Eu acho assim... Tô aqui sem fazer nada, agora vocês vão ouvir umas verdades. Eu nunca vi, assim, geralmente eu ouço de amigas que homens falam essa frase, e até meme isso aí na internet, de homem falando, o problema não é você, sou eu. De menino nunca vi, eu vou defender aqui minha classe, mas se tiver, vamos melhorar, né, meninas? Isso é coisa dos machos inúteis, dos machos escrotos, não vou falar isso não. Cria uma desculpa diferente. Cria uma desculpa, tipo... Mas é muito louco, né? Pessoas assim, elas ficam criando casos assim, pô, se tu quer, se não quer, não quer. Qual que é a dificuldade de ficar enrolando? E tipo assim, a gente só tá citando um dos, né? Porque tem muito assim, não é o momento. Eu tô muito focada no meu trabalho. Gente, pô, tô entregando aqui pra vocês os clássicos. Não é o momento. Sabe, os clássicos posso falar, se o cara fala assim, não é o momento com você. Porque em breve, querida, quando ele... Aqui, ó, ele dá uma aliancinha, ele tem um momento com a outra que ele quer, não é com você o momento, entendeu? Outra coisa que eu penso assim, isso aqui lá não tô pronta. Vai estar pronta quando? Ninguém tá pronto pra nada, minha filha. A gente já nasce, ele tá pronto pra nascer? Não tá. Nasceu ali, ele nasce prematuro, não tá pronto também. Então, ninguém tá pronto pra nada. Isso é desculpa. Ele tá na cara que é desculpa. Quem quer, dá um jeito, ó. Acho esse homem aqui, final do ano, ele já me deu uma aliança e já vamos casar logo. Então, assim, ele fez acontecer. E eu já tive ex que nunca nem sequer me pediu namoro. Então, quem quer, meus amigos, dá um jeito, quem não quer, desculpa. Essa é a verdade da vida. Tem que botar a mão na consciência. Vou aproveitar e já vou fazer um convite oficial aqui. Vamos fazer um podcast, ou que seja um programa, enfim, sobre relacionamento? Vamos. Você topa fazer? Eu topo. Então, beleza. Eu adoro falar dos rebobina alguma coisa, rebobina relacionamento, ou a gente adoro... pode mudar o outro nome, e a gente chama a galera pra fazer... Eu adoro dar dica, eu adoro dar opinião. Tudo coisa que eu não faço, mas eu gosto de falar. Só relacionamento. Só de relacionamento. Fala comigo. Fechou. Tenho vários traumas, eu posso dividir com você. Pô, isso é legal. Então vai ser ótimo. É divertido. Isso é muito divertido. Cara, é bom falar disso. O bloqueio é sensacional. Mas sabe o que eu acredito? A Bíblia fala assim, ó, que na área que a gente foi mais machucado, onde a gente vai ser mais honrado. E muitas vezes
Deus permite que a gente se lasque em alguma área da nossa vida, às vezes financeira, às vezes relacionamento ou saúde, porque isso vira testemunho depois. Que daí você amadurece, você aprende com aquilo e depois pode ajudar outras pessoas que estão passando por essa peleja. Então, eu acho que a minha área é relacionamento, vou abrir um consultório. Já que você tá, como é que é? Você tá muito, né? Você é uma... Eu conheci você na Atlântida, né? Temos inclusive um amigo em comum, um abraço, Lucas Bart. Abraço, Luquinha, saudade. Querido stand-upzeiro, né? Esse é, humorista. Cara demais, e que inclusive em breve estará aqui conosco. Mas, cara, é isso mesmo, né? Assim, maturidade sobre a porque vida. problema todo mundo tem. Sim. Né? A gente tava vindo e tava falando sobre isso ontem também, da questão assim, cara, quem é milionário? Será o Elon Musk não tem problema? Pô? O Whindersson Nunes, sabe? Uhum. Tipo, todo mundo tem problema. É como você vai... O que você vai fazer com isso? Sim. Né? Você vai criar força para você, talvez, tirar da gaveta um projeto que você sempre sonhou em fazer? Ou você vai ficar se lamentando, não sei o quê. Em breve, programa aqui... Rebobina motivacional. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso, e relacionamentos. Atenção nos relacionamentos, vai ser o nome, tá bom? É um bom tema, cara. Pô, excelente. Você vai bombar se você fizer isso aí. Não. A gente vai fazer. Nós vamos fazer. Tá bom? Então, fechou. Só pra você voltar ativa de ficar... poder se estressar um pouquinho mais, você tá seu microfone. Ai, muito bom. Mas, cara, que legal. Falando sério, voltando pro assunto ali. E aí você cria uma rotina, porque você já tinha empreendido antes já de rádio, aliás, em algum momento da tua vida você já tinha empreendido, porque as pessoas vão olhar e falar assim, mas o que a Jaque faz é fácil. Ela só fica na frente lá do telefone, do celular, não sei o quê, e aí, pô, vai fazer o pessoal rir. E você que vai falar isso para nós, se você poder falar sobre isso. Mas, e aí, como é que você foi criando rotina? E aí, ticket, e aí não sei o que, você se deu conta que, pô, eu sou a minha própria empresa, tem que fazer a parada acontecer. Então, antes da rádio, eu já fui Mary Kay, gente, você acredita? Diretora, só não ganhei o carro rosa. Mas eu sempre flertei com a ideia de ser empreendedor, né? Eu sempre achei legal, eu me identificava com essa questão de construir algo. Eu acho isso muito bacana, admiro quem empreende, quem constrói um legado, uma empresa do zero, principalmente quem vem do nada, sabe? Não menosprezando quem tem. Né? Tipo, tem pessoas que herdam e são muito inteligentes e conseguem manter, que eu acho que também é muito difícil. Muito legal. Tu manter um patrimônio, uma história, uma empresa. Sim. Só que agora quem vem do nada e constrói, eu acho isso fantástico, assim, eu adoro ver as histórias, ouvir essa galera. E eu sempre flertei com isso, né? Porque eu vim de uma família muito humilde, assim, apesar do meu pai ter rádio e tal, era rádio comunitária, coitado, ele não ganhava nada na rádio, gente, porque rádio comunitária não pode vender comercial. Né? O cara fazer por amor, assim. É por amor, legal. Assim. É bonito, mas não paga esse... Brincadeira, pai te amo, né? Assim. Tadinho do meu pai. Não, meu pai sempre tinha fazer várias coisas, enfim, ele sempre se virou. Mas eu acho muito legal e eu sempre me identifiquei. Daí, quando surgiu a oportunidade da Mary Kay, eu fui, porque eu gostava dos cosméticos e daí a ideia da Mary Kay, tipo assim, o plano de carreira é muito massa, eles têm muito desenvolvimento pessoal, cursos, né? Então lá foi uma escola pra mim, assim, eu aprendi a lidar com gente, eu liderei equipe e daí eu acabei encerrando, porque daí eu foquei na rede social, na rádio, e daí eu tive que fazer escolhas, né? Mas eu sempre quis, eu sempre achei legal essa ideia de você ter o seu negócio. Porque trabalhar para os outros, eu pensava, caraca, eu tô aqui ganhando a merreca para construir o sonho do outro. E o meu? Quando que eu vou fazer isso, né? Sim. Então, eu sempre... E daí, com a rede social crescendo e tal, eu vi uma baita de uma possibilidade, né? De uma oportunidade de viver só disso. E eu tava me preparando, não sabia direito como. E é muito louco isso, porque tem muitas pessoas que viralizam na internet, só que sem estar preparado para isso. Então, assim, é muito fácil tu ganhar seguidores. Eu sempre falo isso. Agora, manter é difícil. Hoje, por exemplo, eu até faço um treinamento para aprender a, tipo assim, a como chegar mais nas marcas, como conseguir mais clientes mais estratégicos, conteúdos que eu vou criar, porque tudo isso vai mudando. O algoritmo, ele é uma loucura, né? Então, existem formatos de vídeo que hoje não funcionam mais. Eu, por exemplo, não falo mais de rádio, então o público que me seguiu era de rádio. Como é que eu vou converter um novo conteúdo para esse público que me seguiu por conta do rádio? Então, você tem que se desenvolver. Desculpa, eu não sabia que eu não podia tocar nesse assunto. Do quê? Da rádio. Desculpa, o apresentador vacilou aqui. Sei lá. Tô zoando. Não, mas assim... Então eu ainda tô aprendendo, eu não sei tudo.
Não existe uma fórmula. Na internet não existe uma fórmula. Você vai tentando, uma hora você acerta e você replica aquele conteúdo. Essa é a matemática. Então, hoje, por exemplo, o meu conteúdo que viralizou não é mais o meu conteúdo principal. Hoje o meu conteúdo já é mais humor, claro, eu falo de... A minha ideia ali com o meu Instagram é falar de comportamento humano, então eu faço brincadeira com CLT, com relacionamentos também. E falo um pouquinho, né, mostro um pouquinho da minha rotina, da minha fé também, compartilho das coisas que eu acredito. E como é que você faz isso hoje na rede social para continuar crescendo, para manter o teu público ali? Então eu tô aprendendo, sabe? Você aprende constantemente, você nunca vai parar de aprender. Então é basicamente isso. Daí quando eu vi, né, esse contraste do financeiro, que eu ganhava mais com a minha rede social do que como uma CLT trabalhando no rádio, eu falei, cara, isso pode dar certo, eu posso focar nisso aqui e ganhar mais, então. E foi o que aconteceu, né? Daí, de fato, acabei saindo e hoje eu ganho mais, muito mais do que eu ganhava lá. E tô vivendo bem, assim, graças a Deus. Riquíssima, né? Não tô, mas vou ficar em Riquíssima. breve. Riquíssima, riquíssima. Logo vem o primeiro milhão. Glória a Deus, eu profetizo, eu acredito. Amém, amém, amém. Uma hora vai. Mas essa parte de criação de conteúdo, porque isso é muito legal, né? Tava ironizando ali no começo, falando assim, que é fácil e tudo mais, como eu acabei de falar, ironizando, porque é muito difícil. Sim. Né? Porque as pessoas podem ser muito engraçadas, elas podem ser muito criativas, só que ali você matou a charada. A constância é um negócio que pega para todo mundo que é criativo, tudo mais, constância. Quando você vai vender a tua publicidade, ou quando você é procurado para fazer, como é que funciona o projeto, ou melhor, a parte criativa? Joguei lá uma marca de roupa, Jaque, boa sorte, não pode falar isso aqui, boa sorte e tal, ou não, ó, Jaque, queria fazer esse vídeo aqui, o que você acha? Como é que funciona? Depende muito do cliente, tem clientes que vêm com um briefing pronto, né, tipo assim, a gente quer esse conteúdo. Aí eles dão uma liberdade criativa para fazer na minha comunicação do meu jeito de ser, então como eu tenho uma pegada de humor, então eles me dão essa liberdade. E tem outros que não, que falam assim, já que eu gostaria de divulgar a minha empresa que tem tal produto, cria aí, daí eu vou atrás de referência, né, eu uso muito o Instagram para pegar referência, tipo assim, às vezes eu vejo, tem um meme legal, como que eu adapto isso para o meu cliente, para uma publicidade? A ideia, né, você pega aquela, tipo assim, a questão de ideia que eu me refiro é tipo assim, poxa, tem um contexto legal para seguir, como é que eu vou adaptar ele pro que eu faço? Exatamente isso, o Instagram me dá muita ideia, ou eu ali com coisas do cotidiano, dependendo do que for, eu vou criando ideia, assim, mas basicamente é isso, depende muito do cliente, né, então não existe uma regra assim, preciso de um briefing pronto, uns trazem o briefing, as regras que eles têm, tipo, tem que usar tal cor, não pode falar tal termo, e outros é bem livre, assim, e eu fico com toda a liberdade criativa. Show de bola, show de bola. E falando em marca, pessoal, a gente vai falar agora do MIG Supermercado. Não, mas é verdade mesmo. Só vou aproveitar. Pode falar, pode falar. Só vou aproveitar. O gancho, eu gostei, achei que ficou criativo. Pessoal, é o seguinte, para você aí de Rio Mafra e região, que quer se colocar ou recolocar no mercado de trabalho, até porque, Jaque, estão com várias vagas aí, oportunidades para você, e você já viu o supermercado, inclusive, ter a parte de PPR, você falou, né? No supermercado, MIG, você tem PPR. Gente, cara. PPR é bom. No supermercado, já viu o negócio dele? Não tem. PPR é bom. Tem. E aí, inclusive, você pode ganhar até 6 vezes o seu salário. Não, gente, vou mandar currículo, eu acho que eu vou rever CLT, talvez seja legal. E é realmente assim, esse plano de carreira que o MIG Supermercados tem lá para você. Então, se você está buscando aí realmente dar um up aí no seu profissional, vai lá e procura MIG Supermercado. Muito obrigado. E agora a gente vai falar do outro assunto que é tão importante quanto o MIG Supermercado, que é Segurarte. Segurarte que tem tudo sobre seguro de carro, seguro de vida, seguro de sogra, o que você quiser. Você procura lá Segurarte. E a Segurarte, querida Jaque, seguinte, existe um momento ufa, que é aquele momento que você é salvo pelo gongo e que você aprendeu que é um gongo. Eu não sabia, gente. Ele ficou falando gongo, eu, o que é isso? Sou uma menina, não tem que saber essas coisas. Não, isso é verdade, isso é verdade. E aí, aquele momento ufa, que você é salvo, assim como acontece com o pessoal lá, acontece com você, se você conta lá com o pessoal lá da Segurarte, é isso que acontece, você tem alguém ali para te proteger. No seu caso, qual é o seu momento ufa, Jaque? Gente, o meu, vou pesar o clima, que quase me afoguei uma vez. Foi assim, pesei o clima. Não, mas eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, e lá no Rio Grande do Sul tem a represa, né, a barragem, a famosa barragem, que eles inundaram a cidade lá para construir a usina.
lá em Mariano Moro, lá no interior, tinha a nossa barraca. Mariano Moro, cara, muito bom. Cara, é muito bom. Aí eu tava lá me banhando com as minhas amigas e tal, tinha o meu pai no Rio também. E daí, em algum momento, eu caí num buraco, assim. Tipo, eu lembro de descer. E o meu pai, ele tava muito longe, assim, sei lá, ele tava bem longe de mim. Do nada ele voou, eu não sei como ele chegou e conseguiu me puxar pelo braço, assim, ó. Por um instante eu não me afoguei. Esse foi o meu momento, ufa, pai, obrigada, me salvou a minha vida. Não era pra eu estar aqui hoje, mas o meu pai me salvou. É isso aí, pessoal. Assim, ó, para você não contar com a sorte ali, ter alguém para te salvar e te puxar pelo braço ali, controlar com o pessoal do Segurarte, que vale mais a pena. Vamos falar um pouquinho dessa questão do teu pai. Pô, achei sensacional, muito legal isso, né? Dele ter já essa vivência. E aí, o que ele fala da menininha dele lá de Mariano Moro agora, aí pro mundo e tudo mais? Como é que ele vê esse teu legado, né, que você já vem criando, cara? Cara, meu pai, ele tem muito orgulho, ele sempre me incentiva em tudo. Então, se eu falo, pai, vou fazer isso, ele vai, Deus te abençoe, isso aí vai dar certo. Então, ele me Ele apoia mora aqui muito. ou tá morando? Ele mora no Rio Grande do Sul. Não mais em Mariano Moro, né? Ele mora agora ali no interior de Erechim, é São Valentim o nome da cidade. Bem mal, interior mesmo. Hoje ele mudou de profissão, ele cuida de chiqueiro de porco. Top. Ele cria porco, assim, pra vender pro... O oeste lá é forte demais, Cara, né? o sul ali, agronegócio é muito forte, assim. E ele me apoia em tudo, graças a Deus, assim. Ele e minha mãe também, ela me apoia bastante. Então, a minha mãe ainda trabalha em rádio, ela faz um programa todo domingo lá em Ceará. Eles estão então mais ali pro oeste ali mesmo. Eles estão então... separados, né? Meu pai tá no Sim. Rio Grande do Sul, de fato, e ela tá em Ceará ainda. Ah, tá. Que daí é Santa Catarina. Que bacana, cara, que bacana. Vocês, imagino eu, vocês, não sei se vocês perceberam, para quem talvez ainda não conheça já, que assim, que é a menina assim que ela não é muito de ficar zoando as coisas e tal, muito quietinha na dela e tal, e não tem esse pezinho no humor, vamos dizer assim, né? Mas falando sério agora, cara, já vi stand-up seu, inclusive, né? Você já surfou nessa onda aí, talvez, não sei como é que tá isso hoje, mas que momento também que você tava assim, cara, sabe do que? Vou subir no palco. Cara, já fiz isso também, fiz algumas vezes, é divertido, é legal, mas acho que, cara, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, eu acho. Nossa, é muito. Eu também achei difícil. E aí, como é que foi a experiência? Cara, foi, assim, aterrorizante, na verdade. Caraca, eu tinha muita vergonha. Foi, assim, eu não tenho vergonha pra muita coisa. Mas pra subir no palco, fazer piada, gente... Porque é que a devolutiva do público, o Lucas fala isso, é instantânea ali. Se o pessoal gostar, ele vai rir, senão eles vão ficar treinando assim, ó. E você que se lasque. Você tem que continuar como se nada fosse. Então, é muito difícil. É diferente, não é uma comunicação, você realmente tem que ser muito desenrolado. Por isso eu admiro, assim, eu adoro stand-up, né? Eu sou fã de vários humoristas, a gente tem muitos talentos no Brasil. E é uma coisa que eu gosto, tipo, eu não digo que eu não voltaria a fazer, mas é que eu, como mulher, eu nunca me senti bem de falar besteira, né? Porque, assim, a maioria das humoristas mulheres, elas falam muita besteira, assim, né? Sim. Tipo, falar de relacionamento e tal. E daí eu ficava com vergonha de falar essas coisas. E daí eu pensava, mas que tema que eu vou falar daí? Se não é falar mal dos homens, tô brincando. Não, mas coisas que sejam engraçadas que o público vá curtir, né? Aí ficava meio perdida, assim. Então eu fiz vários testes de texto ali, o Lucas me ajudava muito a escrever. E daí eu fiquei nessa incógnita, daí eu não me sentia bem, daí eu também tinha vergonha e tal. Daí foi uma coisa que eu me desafiei, assim, aprendi muito, porque eu subi, botei a vergonha, tive que botar ela lá no canto e testar. E assim, foi bem legal, eu tive algumas apresentações bacanas, assim, que eu me lembro até hoje. Daí acabei parando, né, por questão de logística e tal, porque aqui em Joinville, infelizmente, a gente não tem, né, um mercado, assim, de humor, ou as pessoas não consomem muito aqui, infelizmente. E daí tinha que ficar indo para outras casas e tal, porque quando você inicia no stand-up, você tem que subir no palco e testar. Então você participa como é que chama mesmo? Quando eles Open mic? Open mic para você testar seus textos e tal. As casas abrem essas oportunidades, os pubs. Mas aí a gente não tinha como fazer aqui, né? Daí acho que isso também me ajudou a desanimar um pouco, essa questão de eu me sentir envergonhada de falar muita besteira, porque na minha cabeça eu achava que tinha que falar besteira pra ser engraçada, na verdade. E daí eu deixei isso de lado, mas assim, não descarto, eu acho legal, eu gosto de fazer os outros sorrirem, sabe? Eu faço isso na minha rede social e no stand-up eu acho muito massa quem consegue fazer isso também. Então, talvez eu volte um dia com um texto legal. Não, mas é difícil mesmo. Inclusive, difícil. A Jaque, pro pessoal de Mafra, né, e Rio Mafra, que vai ver a gente,
Inclusive lá, né? Você foi fazer Sim, lá e lá. tal, né? O Lucas também tava O Lucas manda junto bem pra ali. Ele caramba, é um nossa. cara sensacional, sensacional. Eu gosto muito da pessoa dele e também vai ser muito legal a gente poder trocar uma ideia, né, aqui no podcast. Mas realmente, isso que você falou é verdade. Agora sim, já vou te dar a opinião, já que você não me pediu. Eu vou. Não, mas isso que você falou é verdade. Eu vou te dizer um pouquinho assim que, infelizmente, tá? Infelizmente, talvez, de fato, não vamos generalizar, mas muitas mulheres do humor seguem para essa parte, assim, né? Uhum. Mas, cara, tem tantas outras coisas, né? Você poderia ser a que não fala, Sim. entendeu? Tem uma menina que agora que viralizou, que é aquela que fala da Vale, das empresas, da firma. Cara, acho que ela é Isso, assim. gaúcha, se não me engano. Eu não lembro. Que ela fala assim, tu trabalha onde? Daí ela, Vale Refeição dessa empresa é muito bom e tal. E é Pô, muito olha aí, pô. engraçado, entendeu? Eu acho ela Aham. sensacional, não lembro o nome dela agora. Isso é meio tua linha também, né? Então eu acho que se eu voltasse, faria meio que nesse sentido, assim. Não Tá, falando então da eu vou firma, mas anotar. um Então humor. a gente vai fazer um podcast junto sobre relacionamento, Vou vai voltar a adaptar. fazer podcast, stand-up. Beleza, Meu Deus, vamos. quantas promessas do dia. Bill, me diga aí, agora eu quero saber só um pouquinho de perrengues. Se você lembrar de algum aí para contar para nós, trazendo papo de rádio e papo de publicidade, assim. Uhum. Você lembra de algum desses perrengues assim que você pensou assim, cara, não acredito que isso está acontecendo comigo, não acredito disso daqui e tudo mais? Você lembra assim de algum? Ou foi essa parte é de boas assim? Cara, a rádio, um clássico que é pra locutora é esquecer o microfone aberto. Né? Então, às vezes, você vai pro comercial e deixa o microfone aberto. Aconteceu com uma amiga, né? Nossa, deixei, daí fica fofocando falando mal dos outros. Daí só veio a mensagem, o microfone tá aberto. Nossa, isso dá um desespero, gente. Eu enfio na espinha aqui, ó. Credo, essa sensação horrível. A alma sai do corpo e volta. É horrível. Que daí você não lembra o que você falou. Meu Deus, será que eu falei do chefe? Será que eu falei de alguém conhecido? Será que deu pra entender? Então, acho que é o maior terror, o maior perrengue esquecer o microfone aberto. Nossa, isso é. Deve ser. Ou chegar atrasada na rádio já. Gente, já cheguei atrasada. Porque chegar Pra quem não Tem sabe, horário, pessoal, né? se existe um programa que vai dar umas duas, se tem não sei o quê, ele vai começar nesse horário, né, Jack? Não tem Não tem como esperar, não dá pra você falar assim, cheguei. coloca lá o seu Afonso ali da portaria, bota ele ali pra falar umas coisas, eu já tô chegando aí. Não, mas eu já, infelizmente, já tenho esse defeitozinho de fábrica, eu já me atrasei algumas vezes. E daí também, perrengue. Ai, gente, é horrível. Publicidade, deixa eu ver, acho que não teve ainda nenhum, assim. Teve uma vez que eu cheguei pra gravar um cliente e o Neide ele mandou parar. Até hoje eu não sei porquê. A gerente do lugar disse que não era pra gravar naquele dia. Mas o marketing me passou. Que assim, ó, quando uma empresa contrata, você fala com o marketing. E daí, tipo, era um supermercado. Aí, esse supermercado tem um gerente. E daí, a gerente da loja disse, não quero que grave hoje. Oi? Meu Deus, o que eu fiz, né? Aí mandei mensagem pra menina do marketing, olha, aconteceu isso dela, sério? Daí ela não tava sabendo e disse, meu Deus, tretas internas. Aí do Neida, no fim, resolveram lá, eu tive que voltar a gravá-la, que ódio. Outro dia. Que filha da mãe. Mas depois você fez mais publicidade para essa empresa? Não, daí encerramos o contrato, graças a Deus. Não por isso, né, mas não é mais cliente. Já. Entendi. Perfeito. Ai, cara, esse mercado não é muito fácil, né? As pessoas olham assim e acham que é um negócio que é mil maravilha e, cara, não é nem um pouco assim. Né, outra coisa que as pessoas acham que a gente é o que a gente, só aquilo que a gente aparece na rede social. Gente, eu não sou um personagem, né? Cara, porque muitas pessoas são um personagem. Eu não sou, eu sou realmente isso aí. Eu brinco, eu falo minhas loucuras lá, mas eu também sou um ser humano normal, tenho meus dias difíceis, meus dias de bad, meus dias de crise existencial. Então, tem os perrengues da vida também. E eu sou muito verdadeira, cara. Eu não consigo fingir que eu tô bem. Se eu não tô com vontade de aparecer, eu não apareço. E é isso aí. O algoritmo que lute pra me ajudar a crescer. Eu não consigo fazer uma coisa forçada. Então, é isso. E tem momentos que a gente não tá bem, tá tudo bem também. Daí eu acredito que tem pessoas que às vezes me conhecem e esperam que eu vou ser assim o tempo todo. E às vezes eu não tô no meu melhor dia. E isso eu não tô. Eu vou estar com cara de bunda mesmo. Eu vou estar na minha quieta, sim. E daí é muito chato que as pessoas te cobram, parece que você é obrigada a estar sempre bem, sabe? E eu tô nem aí, eu vou ficar com cara de bunda. Aí você vai dizer, nossa, ela enjoada. Naquele dia eu tava chata mesmo,
Mas isso não me define, era um dia. Você pegando um sempre livre com abas, e a pessoa assim, pô, Jaque, tira uma foto comigo, assim, e você tipo, cheio de você tá vendo isso aqui? Você sabe o que é isso na vida de uma mulher? É tomar no Tipo, seu cu. Tipo isso, né? Não, é muito isso, é engraçado, assim. Então, assim, Fica ó, aí a dica de uma propaganda para um absorvente. se quiser eu faço. Só não faço tigrinho e sexy shop, o resto que vier eu tô fazendo. Funerário. Sexy shop é foda, né? Porra, Esse dia me sacanagem. chamaram, uma vez me chamaram. Não. Eu disse, gente, o que eu vou fazer? Mostrar os pintos de borracha? Ela tá louca? Sou evangélica? Não tá? Ai, a Mano, gema o que aqui, que eu irmão. vou falar pro meu pastor, pô? Pô, o pastor tem que bloquear ele. Não, mas é que assim, não é brincadeira à parte, mas é que não condiz com a minha linha editorial. Sim. Se o advogado mandou dizer. Não, mas é que. Brincadeira. Não, mas é verdade, não condiz, pô. Como é que eu vou botar lá? Pô, tô vendo você na frente do espelho, não condiz com a Mesma coisa eu começar a parecer vulgar lá, sensualizando, fazendo dancinha, nada a ver, eu não sou isso. Então, é basicamente assim. E cara, nada na vida é fácil, né? Voltando a esse assunto, tipo, todo lugar, todo mundo tem problema, como a gente já falou, e tem dias e dias, tem dias que você tá melhor, tem dias que você tá pior, enfim. Então, a rede social, hoje ela é um grande problema, até para a nova geração, porque as pessoas elas se comparam muito, elas acham que o que elas veem lá é a total verdade, a verdade absoluta da vida, né? Então, o cara posta que tem um carro novo, nossa, aí para ele dá tudo certo, para mim dá tudo errado. Ele não sabe os bastidores daquilo, né? E a gente tem visto, né, grandes escândalos acontecendo no mundo que mostram pessoas, tipo, de muito dinheiro que a gente olhava de fora e achava que, cara, artistas e tal, nossa, tem tudo na vida. E você vê a podridão que essas pessoas são, o mal que elas faziam, enfim. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio na vida, né? Como eu uso muito meu Instagram, eu tento buscar isso também. Então, fim de semana, geralmente, eu tô mais off, né? Eu gosto de ficar mais a minha, eu vou passear. Às vezes, quando dá vontade, eu posto um negocinho, mas eu não tenho mais essa obrigação de estar sempre. Até porque o algoritmo também, graças a Deus, mudou, não tem mais essa necessidade de estar sempre no Stories. Ele te entrega por conta da conexão que você cria com as pessoas, né? Não da frequência em si. Então, é isso, bom você falar isso aí para ensinar para nós. Mais vale uma qualidade do que quantidade na rede social legal, hoje. Poxa, isso mudou, porque antigamente era assim, quem tinha quantidade, ali mais era qualquer coisa, hoje não. Mas sabe o que, por exemplo, assim, às vezes a pessoa que tá lá com o carro bonito, aquele negócio, sabe o que ela tem às vezes? Sabe o que é? OnlyFans. Às vezes são as profissões mais modernas, entendeu? Na modernidade. Às vezes é isso, né? Mas é uma opção da pessoa também. Às vezes é. Ela quer fazer acompanha de luxo, né? Não, mas sabe um negócio só que você falou que eu acho que faz muito sentido, e eu concordo contigo. Cara, não é o personagem. Não, beleza. A gente que com Rebobina também estamos aí 3 anos. Eu sempre falo para as pessoas, cara, não tem como você mentir por 3 anos, entendeu? Na frente da câmera, né? Hoje a gente está gravando aqui, mas 95% foi feito ao vivo, né? Você não tem como mentir. Mas, ao mesmo tempo, vou citar aqui de novo o Lucas, mas a comédia, ela tem o quê? Por que as coisas... Isso eu só estou trazendo um dos elementos, o exagero, né? Isso torna as coisas engraçadas. Então, a gente pode, às vezes, estar trazendo isso para o nosso trabalho. Sim. Né? Como comunicador, influencer, enfim. Pô, você vai fazer porque você vai criar um roteiro, você vai fazer, né? Ou mesmo, falando aqui da minha posição, como apresentador, como host, você vai exagerar em alguma coisa para que aquilo, enfim, se torne leve, né? O convidado dê risada, enfim e tal, né? Mas isso é importante a gente falar isso, porque você, embora, não sou personagem, mas na rede social, você está cumprindo um papel, às vezes, de trazer um pouco mais de humor. Sim. Né? E humor, eu vejo o humor como algo muito importante para a vida. O humor, eu sempre falo, o humor cura. Porque se tu for ver, se tu for analisar, as pessoas mais engraçadas, humoristas e tal, são, na verdade, as pessoas mais machucadas, mais traumatizadas. São pessoas que usam o humor para se curar, pessoas que usam... O quê? Não, eu tava fazendo aqui um drama. Ah, tá. Entendeu? Eu tenho TDAH, me ajuda! Vou te explicar essa piada aqui, peraí. Não, tô brincando. Mas as pessoas que mais
fazem os outros rirem são as que mais, digamos, choraram, que mais passaram por problemas. E o humor foi uma válvula de escape. Com certeza. Então, o humor, ele é uma válvula de escape, ele tem um poder na vida do outro, né? Porque todo mundo tem, como a gente falou, problema. Hoje em dia, as coisas são difíceis, a gente vive num mundo muito caótico, né? Em todos os sentidos, assim. Então, o humor, ele tem um papel importante para a sociedade, sabe? Por isso que eu valorizo muito. No início, eu não dava tanta atenção. Até eu começar a ouvir relatos de pessoas, por exemplo, que me ouviam no rádio fazer uma brincadeira e diziam, cara, já que te ouvi hoje, dei umas risadas e me senti melhor, por exemplo. Cara, isso não tem dinheiro que pague. Você ouvir que o que você faz, ou uma brincadeira que tu fez, mudou o dia de alguém que está muito mal, que estava muito mal. Então, todo mundo tem problemas, passou por coisas difíceis, tem traumas e tal. E o humor, ele vem com isso, com esse papel de ser uma válvula de escape, de ser até uma cura para a vida daquela pessoa. Então, eu valorizo muito, por isso que eu admiro muito pessoas que sabem fazer humor inteligente, né? Pessoas que sabem fazer o outro sorrir. Isso tem muito valor, sabe? E hoje eu levo isso também, por exemplo, para os meus conteúdos, né? Então, a minha ideia é fazer os outros sorrirem e também levar temas de uma forma leve, porque às vezes tem pessoas que são muito fechadas ou muito duronas, né, para alguns temas. E você leva esse tema com humor, você consegue às vezes chamar a atenção dessa pessoa que talvez não ouviria se você levasse de uma forma séria. Então, o humor, ele é muito massa, assim, eu acho uma estratégia para o marketing incrível. Eu acho que ela soma muito para a vida das pessoas por trazer essa leveza, né? Essa cura para a alma das pessoas, para o emocional das pessoas. Enfim, o humor, para mim, eu admiro demais, assim. Por isso que eu gosto de ser assim, sabe? Porque eu sinto que eu tô, de alguma forma, ajudando pessoas. E isso dinheiro nenhum paga. Cara, mas não tenha nem um pingo de dúvida, cara. É isso aí, porra, excelente. Excelente mesmo colocação. E só complementando, eu penso dessa mesma forma, né? Obviamente sou meio Olha lá, eu tô dando trabalho pro moço. suspeito. Eu vou ficar aqui um tempo agora, eu juro. Sou um pouco suspeito para dizer, mas eu acho que, assim eu espero, né? Se Deus quiser, espero que sim. Que, tipo assim, primeiro as pessoas parem um pouquinho da mimizenticidade, assim, porque, cara, para de levar tudo muito a sério. Fazer humor hoje é difícil, cara. Não, pô, demais. Então, assim, para um pouco de levar as coisas tão sérias, assim, e o humor, cara, futuramente eu tenho certeza que ele vai curar muito mais ainda, porque as pessoas estão cada vez levando tudo muito a sério e tudo mais, e estão dificultando, né, essa parte justamente de você, cara, calma, sabe? Tá tudo bem, dá risada de alguma coisa que não poderia, vamos dizer assim, cara, mas sabe, senão você fica com um fardo o tempo inteiro, assim, acho que isso é bem preocupante, né? Eu acho que, assim, existem também brincadeiras e brincadeiras. Você não pode também ofender uma pessoa e achar aquilo engraçado, tipo assim. Ah, isso é importante, Isso é... como anotar, porque eu já... Se ofender, por eu exemplo, faço assim, isso um pouco, não, é que assim, ó, tem que ver o que é o que eu... Não sabia, era bom, que bom você Anota tocando aí. esse assunto aí, que Você eu não já pode achei que ofender, podia. faltar com respeito, acho que já não é humor, de fato. Mas tem coisas que as pessoas se ofendem também que não precisava se ofender, que, tipo, não faz sentido. Mas por quê? Eu tenho uma teoria. Hoje, as pessoas são muito machucadas. Ah, pode Então, crer. as pessoas têm muitos traumas que não curaram, muitas feridas que doem nelas, e não só delas individual, mas de uma sociedade, de uma cultura que machucou muito pessoas. Uhum. E daí hoje elas são machucadas, então elas não conseguem lidar com o humor. A gente consegue rir de situações que a gente já se curou, tá? Então, assim, por exemplo, fui corna. Hoje eu dou risada do meu chifre e faço piada com eles. Mas porque eu me curei disso. Talvez se isso ainda me machucasse, eu não conseguiria. Eu ia me sentir ofendido se alguém me chamasse de chifruda. Entendeu? Então, um exemplo Mas aqui. eu parei de chamar de chifruda. Obrigada. Porque senão eu não vinha no podcast. Falei, você vai parar de me dar esse apelido? Entendeu? Que horror, né? Daí, desculpa, é vai, isso. te interrompi, mas Tipo você assim, ia falando alguma coisa? Não, é isso, assim, eu acho que as pessoas são muito feridas, né, por coisas que aconteceram na história, na cultura, e também questões aí são muito, tipo assim, relativas, assim, pô, você vai ofender a pessoa, alguma coisa dela, entendo. tipo, faltar com respeito, daí também não é engraçado, não tem por que ser engraçado isso, né? Sim. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, mas, de fato, as pessoas, elas levam tudo muito ao pé da letra, e daí isso acaba dificultando mesmo a piada, né? Porque a piada é você pegar uma situação, às vezes, triste, difícil, e brincar com ela, porque é isso aí, tem que rir, é melhor rir do que chorar, né? Eu penso. Com certeza absoluta. Cara, fiquei muito feliz a gente poder trocar essa ideia, já que a gente vai chegando próximo aqui ao final do nosso bate-papo, e
aquele famoso bate-papo que pode ser por horas, mas eu vou, inclusive, chegando próximo dele aqui para encerrar, porque aí agora nosso próximo encontro vai ser quando for o programa, o podcast, que a gente ainda não sabe qual é, falando sobre relacionamento e chamar a galera para trazer. Já pensou? Eu sei que já existe esse formato, mas já pensou a gente trazer as pessoas para falar sobre relacionamento? Porque Todo mundo tem uma opinião, uma lógico que experiência ruim. todo mundo tem esse negócio aí que Uhum. fulano ficou com Beltrano, tá, não sei o que, isso aí é divertido, né, cara? Cara, tinha uns programas, antigamente, não sei se mais existe mais nas rádios, que era da meia-noite em diante, que era só, tipo, vinha um locutor com uma voz aveludada e falava A gente tava Love falando disso. Nights, não sei o quê. Love song, É, tá, não Love sei o Song, quê. sei Aham. lá. E daí Sim. era, tipo, sobre relacionamento, e daí as pessoas falando sobre, contando, mandando mensagem, ai, manda uma mensagem, não sei o que pra quem. E geralmente, assim, eu vou falar uma coisa, só que eu trabalhei já na madruga da rádio. Quem Você manda já fez? mensagem, assim, recadinho de amor, são as mulheres que mandam pro pessoal que tá preso. Acontece muito, porque daí lá eles escutam rádio, né? E daí, às vezes a esposa, ela quer mandar um recado, ela manda pelo rádio. Daí quando assim, ó, quando a pessoa fala assim, ó, quero mandar um beijo pro, vou usar José. José, estou com muita saudade, não sei o que, isso aqui, lá a gente tá bem, o não sei o que tá bem, um beijo, te amo, volta logo. Porque tá preso. Pô, Loucura, né? cara, que loucura! Não sabia, Eu velho. já recebi uma cartinha de um preso. Mas, o quê? Eu recebi uma cartinha de um preso. Eu achei Não, guardada. eu tô rindo, Ele mas é uma outra escreveu, coisa. Ei, ele mas escreveu, daí ele falava assim, né? Posso falar? Você vai me deixar? Então, não. obrigada. Tô brincando, Tô- gente, não é insensado, o podcast que é dele. É, Não, mas é que foi engraçado, nunca contei isso. Daí eu recebi a ah, cartinha um dia lá em Xaxim, quando eu morava lá no Oeste. Era uma cartinha, assim, toda bonitinha. Ele fez desenho, escreveu de lápis, ele contou um pouquinho da história dele. Eu não mergulho do que eu fiz aqui, sou um moreno de 1 metro, não sei quanto, não sei o quê. E eu quero muito um dia te conhecer, quando você está amarrado. eu tô preso só porque eu matei minha esposa, Meu mas com chapéu! você vai dar Vai ser certo. diferença. E daí ele mandou assim, daí ele mandou que queria me conhecer. Ele, ai, eu imagino você sendo assim, não sei o que, não sei o que lá. Meu Deus, gente, que loucura, né? Mas assim, amei, né? Meu ouvinte, vou fazer o quê? Ah, tá tudo Deus certo. abençoe. Tudo Beleza. certo. Aí, eu tava. Enquanto você tava falando do negócio ali do recadinho pro preso, eu fiquei imaginando porque o locutor também tem que falar, né? Quem vai falar é o locutor, né? Tá aqui a Cíntia mandando Mas ela não aqui. fala que é pra preso. Ela fala só, Não, tu já quem fala é o entende. locutor, que ele vai falar assim, ó. Ele que é do bloco 4. Cela C, bloco 4. Cela C, bloco 4 aí, pra ele, vulgo Pedrinho Matador. Vocês eles mandam um áudio também, é loucura. Cara, mas o amor existe em todos os lugares, Jaqueline. É assim que funciona. Inclusive nas celas, Quem inclusive somos na nós pra prisão. julgar? Deixa o pessoal viver, Eu não julgo. né? Glória a E Deus. uma hora ele vai sair, uma hora ela vai sair e eles vão ficar juntos, pô. Isso aí. Por que não tem uma novela ainda sobre isso? Deveria ter. Será que não tem? Né? Já pensou, pô, aquela comunicação e tudo mais? Você não sabe quando é que você vai apanhar do. Vamos fazer uma do novela, cara, vamos vender pra Globo. como é que chama o cara? Carcereiro? Não é, né? É. Né? Carcereiro, você não sabe quando é que você vai apanhar, quando é que você não vai apanhar. E aí, daqui a pouco, você, pá, voltou pra tua amada. Olha que lindo. Olha que lindo, maravilhoso. Papo de maluco isso aqui, cara. Do nada, o cara Do solta essa. Neida. Ai, diz. Gostou de participar do nosso Pô, podcast? eu gostei, muito legal, parabéns. Achou Obrigada legal? por me convidar, foi Achou diver? muito divertido. Gosto Show. assim, quando a gente fica à vontade. Não gosto de ceninha e tal. Essa é a ideia, Jaque. Uhum. Jaque, obrigado. Agora falando sério mesmo. Cara, brigadão mesmo. A gente ficou muito feliz de ter topado nosso convite, né? A gente já tinha até conversado, pô, um dia você tem que ir lá Sim. e tal, que vai ser muito legal e tudo mais. Então, aí você não foi, daí a gente pegou e veio até aqui, então. Isso aí. Mas obrigado, parabéns pelo teu trabalho, parabéns Obrigada. pela tua história, né? E de tudo que você faz, né? Como eu disse lá no início do programa, né? Uma excelente comunicadora, uma excelente humorista também, vamos dizer assim, influenciadora. Então, brigadão. Obrigada, eu que agradeço, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês, sucesso aqui no seu canal também. Tamo junto, quando precisar me chama. Para conselhos amorosos, conselhos CLTs, empresariais, seu altos babados pra falar pra você. Brincadeira. Arrasta pra cima, chama a Jaque. Me segue no Instagram, @JaqueDutra, que eu quero bater 1 milhão de seguidores esse ano. Glória a Deus! Amém. Amém. É isso aí.
Valeu, Jaque, mais uma Valeu. vez. Tamo junto, tá? Obrigada. E é isso aí, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Se inscreve aqui no canal Rebobina. Fica aqui sempre com a gente, acompanha, que a gente traz muita gente bacana aí pra gente poder dar risada um pouquinho aí de tudo, dessas histórias aí. Jaque Dutra, muito obrigado mais uma vez. Valeu. E é isso aí, fique muito bem e valeu. Tchau. Para você de Papanduva e região que quer comer super bem, com atendimento sensacional, aquele almoço no Capricho você encontra de terça a sábado aqui no Casarão. Para você de Papanduva e região que quer comer super bem, com atendimento sensacional, aquele almoço no Capricho você encontra de terça a sábado aqui no Casarão.